Imagine você vendo uma pessoa agora chorando. Você olha para ela e você diz que ela é fraca, que ela é forte. Afinal, para que serve o choro? É sobre isso que eu irei falar com você agora. Chorar é necessário porque a alma precisa aliviar-se. Sempre me pergunto por que nós precisamos de nossa capacidade de chorar. Negamos a exteriorização dessa emoção. Pensamos que, por exemplo, não cairá bem chorar neste momento. Mas saiba, chorar alivia a dor da alma. Quando eu choro, por exemplo, choro com total liberdade. Não costumo guardar lágrimas no meu coração. Elas apenas farão me sentir frustrada e ferida. Prefiro deixá-las escorrer. E você? Chorar faz bem para a alma. Sei que isso não é novidade, mas para muitas pessoas as lágrimas representam fraqueza e por este motivo muitas pessoas controlam-se para não derramá-las, principalmente em público. Toda lágrima nasce no coração. Nenhum membro corporal é tão sensível aos impulsos do coração como os olhos. Os olhos falam o que você sente e é a expressão mais significativa do coração humano. E essa expressão são as lágrimas. As lágrimas falam todas as línguas, independente de idade, sexo, etnia ou classe social. Elas expressam todos os tipos de sentimentos: alegria, tristeza, luto, saudades, ódio, decepção, desespero, injustiça, vitória, emoção diante do bem, arrependimento, súplica, pedido de perdão. Ao vermos uma pessoa chorando, percebemos que ali existe sofrimento na maioria das vezes. É um ser que está passando por alguma dificuldade. Diversos estudos destacam-se os inúmeros benefícios de chorar para o corpo, para o seu bem-estar físico e emocional. Lembrando que chorar não é uma demonstração de sofrimento apenas, mas também de alegria. Chorar é natural, conveniente e mais comum do que as pessoas pensam. O fato de chorar menos não quer dizer que a pessoa seja mais forte ou estável psicologicamente. Você sabia? Na verdade, os benefícios do choro são muitos e neste vídeo mostraremos alguns bons motivos para você chorar sem constrangimento quando a situação pedir por isso. Gostaria primeiramente de te falar que nem todas as lágrimas são iguais. Sim, existem 3 tipos de lágrimas, cada uma em uma composição química diferente, dependendo da função que está executando e da sua origem. As lágrimas basais são principalmente proteicas e permitem manter os olhos úmidos após cada piscada. As lágrimas reflexas são desencadeadas por agentes externos, como a fumaça ou o vento. Sua finalidade é proteger os olhos contra a irritação. Já as lágrimas emocionais são liberadas em resposta a uma série de emoções e são aquelas sobre as quais nos referimos quando estamos chorando. Elas contêm elementos neuromoduladores que funcionam como analgésicos naturais. Sendo assim,
Com certeza você me perguntaria: quais os principais benefícios de chorar? As lágrimas têm um efeito calmante. Chorar nos ajuda a relaxar, a liberar emoções e a desabafar, mas também nos permite mudar e reduzir as crises de angústia. Isso ocorre porque o choro ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pela manutenção ou promoção do relaxamento e descanso do corpo após um esforço. Conclui-se então que chorar alivia a dor, melhora o humor e o sono. Quando você inibir seu choro, lembre-se que a dor que está sentindo não passará rapidamente. Seu dia será triste e muito provavelmente à noite você não terá um sono reparador. Chorar faz com que o desconforto emocional ou físico seja aliviado, porque neste momento em que as lágrimas descem pelo seu rosto, ocorre uma explosão hormonal e esta é responsável pela sensação de prazer e de profundo bem-estar. Você sente-se aliviada, aliviado. As lágrimas nos livram de bactérias. A linsocima, uma enzima que está presente nas lágrimas, desempenha este papel importante. Ela atua como uma barreira antibacteriana. No nível físico, é uma maneira muito eficaz e natural de combater bactérias e manter nossos olhos limpos, lavando essa região de dentro para fora. Chorar reduz a ansiedade e o estresse. Esse é um dos maiores e melhores benefícios. Por exemplo, quando choramos, os níveis de manganês diminuem, um mineral estreitamente relacionado aos estados de ansiedade, nervosismo ou agressividade. Eliminamos ao chorar a adrenalina e a noradrenalina, substâncias que secretamos em maior quantidade nas situações de estresse ou perigo. Alguns autores de livros médicos científicos afirmam que existe toda uma ciência do choro. Isso poderia explicar, por exemplo, por que algumas pessoas são mais propensas a chorar do que as outras. Dizem que o número de vezes que alguém chora depende de 2 traços específicos da personalidade: empatia e neuroticismo. Mas o importante mesmo é que cada momento onde você recorre ao choro, você se conhece melhor. Muitos afirmam que chorar é sinal de fraqueza, o que discordo. Acho que chorar pode ser sinal de grande força emocional. Quando você chorar, tente observar o que suas lágrimas estão querendo dizer sobre você. Elas te permitem saber quais são as suas fraquezas ou vulnerabilidades, quando e quanto precisamos dos outros, o que nos afeta mais e as nossas necessidades. Por estes motivos, aconselho que você não tente conter suas lágrimas. Caso isso ocorrer, você com certeza estará bloqueando essa limpeza emocional de que tanto você precisa. Portanto, não sinta receio, medo, temor ou vergonha de expressar o que você sente por dentro. Outro ponto do choro é tentarmos entender o choro das crianças. E nas crianças, como é visto o choro? Muitas vezes, quando adultos querem aliviar o choro de uma criança por queda ou birra, normalmente utilizam frases do tipo: "Não chore", "Nem machucou", "Você é forte",
E o pior, meninos não choram. Ou, se continuar chorando, seu nariz vai ficar inchado feito um palhaço. E assim vai. Talvez os adultos nunca pararam para pensar no que conseguem fazer com as crianças com estas frases. No mínimo, sempre dizem não ao comportamento e também à criança e às suas emoções. Ensinam aos pequenos, desde novos, a reprimir e não expressar as suas emoções. Isso causa graves implicações no desenvolvimento emocional e de toda a sociedade. Os adultos, simplesmente sem perceberem, reproduzem o tipo de educação que receberam de seus pais também. Quando uma criança chora, é necessário ajudá-la a identificar as causas do seu choro e canalizar as suas emoções. Normalmente, caso não esteja chorando por uma queda que sofreu ou dor, o que normalmente as fazem chorar são problemas, uma pequena perturbação que tira a sua tranquilidade. Devemos ensinar às crianças que a tristeza deve ter muitas causas, que é uma resposta natural diante de algo que a incomoda e que pode ser canalizada de forma saudável. Quando dizemos a uma criança, não chora, estamos ensinando-a um sistema baseado no medo e na negação da mensagem que o choro oferece. Para concluir, podemos dizer que não importa de onde vêm as lágrimas. O importante é que tanto para as crianças como para os jovens e os adultos e os idosos é necessário que se faça, que deve-se entender o que está acontecendo e que consigam dizer qual a origem dos seus conflitos. Chorar é chorar, não importa se for de alegria ou tristeza. Então não se preocupe em expressar de vez em quando no rosto um atlas do que você guarda dentro de si. É bonito, é único e é sinal que sua saúde vai muito bem. A título de curiosidade, você sabia que a estrutura das lágrimas de luto, mudanças ao cortar uma cebola ou rir são diferentes? Essa constatação foi feita por uma fotógrafa em 2013. Ela fez fotografias microscópicas de uma centena de lágrimas por motivos diversos. E adivinhe? São estruturas diferentes, sim. Veja a cena a seguir. Incrível, não é? Uma outra curiosidade relativa às lágrimas diz que, se a lágrima rolar pelo lado esquerdo do rosto, provavelmente será de tristeza. Caso contrário, do lado direito, será por alegria. Não sei até que ponto isso é verdadeiro, mas de uma forma ou de outra devemos externar nossos sentimentos. Outra curiosidade da qual irei falar é sobre o Clube do Choro. Já ouviu falar? É sério? Ele existe. Começou no Japão e hoje em dia este clube existe espalhado em vários países do planeta. No Japão, onde se originou, é normalmente frequentado por homens de negócios que sabem muito bem que chorar descarrega o estresse. Homens e mulheres adultos vão a este clube com a finalidade de chorar livremente perto de pessoas desconhecidas. Fico até imaginando alguém em casa se arrumar para a noite ir ao Clube do Choro para poder externar sentimentos. É incrível, mas isso acontece. A pessoa acredita que chorar é sinal de alguma fraqueza, então chora longe de casa e na companhia de desconhecidos. Muitos destes clubes
Oferecem inclusive alguma ajuda extra aos que não têm as lágrimas fáceis, desde filmes comoventes até pires com cebola cortada e pimenta. A próxima curiosidade você nem imagina qual será. Sabia que alguns animais superiores também choram? É incrível, animais choram. O caso mais conhecido é dos elefantes. Eles produzem lágrimas quando estão estressados. Também lacrimejam em caso de fortes emoções o gorila, o chimpanzé, os cavalos e ursos. Já os crocodilos somente lacrimejam a intenso esforço. Daí o ditado: são lágrimas de crocodilo. Mas, no que diz respeito ao homem, as lágrimas servem, sobretudo, para se comunicar em nível inconsciente, é claro, com os outros. A lágrima é um diálogo. Então, concluir que chorar é o mesmo que dizer: olha, estou com problemas, eu estou extremamente triste, me ajude. Ou, olha, eu estou muito bem, isso que me aconteceu me deixou muito emocionada, eu estou chorando de muita alegria. E você? É de chorar muito ou pouco? Já chorou de tanto rir, por exemplo? De uma forma ou de outra, libere esta forma de expressão tão natural e necessária. Chorar é saudável. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo e não esqueça de acionar o sininho. Nos encontraremos no próximo vídeo. Namastê e meu muito obrigada.